Meu nome é Alexandre Dalforno e eu sou da comissão organizadora do terceiro simpósio catarinense de arritmias cardíacas. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e queria fazer uma introdução ao nosso simpósio. O simpósio de arritmia foi um simpósio elaborado pela Ritmo, que compreende 2 clínicas hoje no estado de Santa Catarina e que acontece a cada 2 anos. Então, esse é o nosso terceiro evento, que esse ano vai ser 100% online devido às condições da pandemia que ainda estão vigentes. E a ideia do simpósio é mostrar para todos os catarinenses o que a gente faz aqui no estado sobre arritmia e debater com os cardiologistas do estado e de outras regiões também. Então, o terceiro simpósio de arritmias cardíacas, ele acontece esse ano graças ao patrocínio de algumas empresas, como a Pfizer, a Daiichi Sankyo, a Bayer, a Abbott e a Biotronic. E graças à organização do pessoal da Diferencial e principalmente à organização das nossas sócias, a Morgana, a Gabriela e a Carolina. A clínica Ritmo hoje é composta por 2 clínicas localizadas estrategicamente em Florianópolis e Chapecó. Contamos hoje com 11 cardiologistas especialistas em eletrofisiologia e arritmia clínica e mais de 15 funcionários para atender a demanda do Estado no setor de arritmias e marca-passo. Eu queria também chamar a atenção que hoje a clínica possui um site e presença no Instagram, que vocês podem acompanhar os nossos eventos e os nossos posts aí, para se manter atualizado na área de arritmia cardíaca. Sobre o evento hoje ele é organizado da seguinte forma: ele começa agora às 9 da manhã, conta com 4 módulos de diferentes arritmias cardíacas. Cada módulo é composto de 2 aulas que são pré-gravadas sobre o assunto, de 15 minutos, acrescentado 15 minutos de discussão entre os apresentadores e os debatedores. Os debatedores são compostos de eletrofisiologistas e arritmologistas e principalmente dos cardiologistas clínicos de Santa Catarina, que foram especialmente escolhidos e convidados para representar os cardiologistas do estado. Então, ao final das 2 aulas, teremos 15 minutos de debate sobre cada assunto apresentado. Eu gostaria de também lembrar que ao público que está assistindo, está disponível o chat na região inferior da tela, em que vocês podem, durante a apresentação e mesmo ao final, encaminhar perguntas, e essas perguntas serão direcionadas aos nossos debatedores, para que possam, nos 15 minutos de discussão, responder. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar a introdução ao primeiro módulo, que é sobre tratamento da fibrilação atrial, que foi dividido em 2 aulas, sobre o tratamento clínico da fibrilação atrial e o tratamento invasivo da fibrilação atrial. Essas 2 primeiras aulas serão ministradas pelo Dr. Andrei Lewandowski, que é eletrofisiologista da clínica Ritmo de Florianópolis e de Chapecó, de Florianópolis e de Blumenau, que vai falar para a gente sobre o tratamento clínico da fibrilação atrial. E a segunda aula será dada pelo Dr. André Dávila, que é eletrofisiologista aqui de Florianópolis e se encontra em Boston agora, trabalhando como chefe do serviço de eletrofisiologia local. E contará também com os debatedores, Dr. Anderson, que se encontra aqui presente na sala já, que é cardiologista aqui de Florianópolis, o Dr. Fábio Heck, que é cardiologista de Rio do Sul, o Dr. Fabrício Malman, que é eletrofisiologista aqui de Florianópolis e do Instituto de Cardiologia, Dr. Elcio, que é arritmologista clínico aqui da clínica Ritmo de Florianópolis, e o Dr. Jamil, que é conhecido aqui no estado, um grande cardiologista aqui de Florianópolis. Então, eu gostaria de dar a inauguração à primeira aula, que vai ser
passada agora, que vai ser apresentada pelo Dr. Andrei Lewandowski. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los no nosso terceiro simpósio catarinense de arritmias cardíacas. E, como não poderia deixar de ser, vamos começar falando da fibrilação atrial e o tratamento clínico. A fibrilação atrial é uma arritmia muito prevalente, mais de 43 milhões de indivíduos no mundo em 2016. A expectativa do Brasil para 2050 é de que nós tenhamos mais de 1 milhão de indivíduos afetados, em torno de 1 para cada 3 pessoas ao em torno dos 55 anos em diante. E isso, evidentemente, nos traz vários problemas, né? Triplica-se o risco de morte quando existe a fibrilação atrial. Ela também é responsável por cerca de 30% de todos os AVCs isquêmicos e também 30% de evolução para a disfunção ventricular grave, para a insuficiência cardíaca. Sem contar que os pacientes que têm a sua qualidade de vida diminuída e que têm uma chance de internação em torno de 40%. O tratamento clínico ou da fibrilação atrial envolve alguns aspectos, né? Então, em relação a caracterizar o risco de AVC, caracterizar a severidade dos sintomas, né? A quantidade de tempo, que é o AF burden, que o paciente fica fibrilado durante o dia, e a severidade do substrato, por exemplo, fibrose, átrio grande, etc. Então, levando isso em consideração, o tratamento envolve 3 pilares: a anticoagulação, o controle de sintomas e o controle das comorbidades. Começando com a anticoagulação, já é uma coisa bastante conhecida que, através dos trials, já se sabe que nós não podemos usar os novos anticoagulantes apenas na população que tem prótese valvar mecânica ou estenose mitral moderada, pelo menos. Então, tirando essa população em que nós vamos usar a varfarina, em todos os outros nós devemos considerar o uso dos NOAC, né? Especialmente quando nós temos 2 pontos no Charles-Vasque para homens ou 3 pontos para mulheres a partir daí. Interessante ressaltar que o risco de sangramento alto, definido pelo Hasbled, por exemplo, maior ou igual a 3, ele não deve ser usado como uma razão para não se anticoagular o paciente, apenas para se acompanhar mais de perto esse paciente que tem um risco maior, né? Em relação à varfarina e os novos anticoagulantes, já está bem claro na literatura recente que nós deveremos dar preferência aos novos anticoagulantes, que têm menos risco de sangramento central, menos risco de sangramentos graves do que a varfarina. Também devemos levar em consideração que a quantidade de tempo que o paciente passa em fibrilação é muito importante. Então, de um lado, nós temos a evolução da quantidade de tempo em que o paciente passa em arritmia, e temos também, por outro lado, o risco que vai aumentando à medida que os anos vão passando, né, de ter o AVC. Fazendo o sweet spot, que seria o equilíbrio dessas duas coisas, a gente então vai considerar a introdução dos anticoagulantes. Em relação ao controle de frequência cardíaca, ele pode ser usado em várias dessas situações, né, como primeira escolha se o paciente não tem sintomas, se ele tem um ventrículo normal. Agora, quando a gente detecta uma deterioração da função ventricular, ou, por exemplo, um paciente que usa um ressincronizador implantável, é muito importante que a gente leve em consideração a necessidade eventual de restabelecer o ritmo normal ou, como a segunda opção, o bloqueio atroventricular e implante do marcapasso fisiológico. Isso é bastante claro no estudo Castle, né, que nós verificamos uma redução do composto de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca muito grande, na faixa de 40%, para os pacientes que estão em ritmo sinusal, que foram submetidos à ablação, contra os pacientes que estavam em tratamento com medicamentos. Em relação a isso, né, a quem decidir manter em ritmo normal, em ritmo sinusal, a gente deve dar preferência, evidentemente, para pacientes ativos, jovens,
que tenham episódios de fibrilação atrial de início recente, que tenham, eventualmente, insuficiência cardíaca associada, que tenham poucas comorbidades, um coração normal, quer dizer, esses pacientes são ideais, digamos assim. Entretanto, a gente tem que considerar também que alguns pacientes eles podem estar assintomáticos por uma questão de terem se acostumado com a situação. Ou situações em que, ao contrário, o paciente tem, por exemplo, cansaço, falta de ar, ele tem um DPOC, por exemplo, e a gente não sabe se é do pulmão ou do coração, da fibrilação atrial, que o sintoma acontece. Então, uma cardioversão elétrica, nos dois casos, poderia nos clarear essa situação. O paciente que melhora de classe funcional em sinusal e aquele paciente que melhora do seu cansaço em sinusal. Como disse o Dr. André Dávila várias vezes, né, a maioria dos pacientes com fibrilação atrial merece pelo menos uma tentativa de cardioversão. Em relação ao controle dos fatores de risco, nós temos os não corrigíveis e os corrigíveis, né? Eu chamo a atenção aqui, principalmente, para os fatores relacionados à mecânica ventricular, à hipertensão, insuficiência ventricular esquerda, alterações valvares, que isso pode ser melhorado no sentido de diminuir a pressão atrial esquerda, o estiramento das veias pulmonares, que são responsáveis pelos focos de arritmia, né? Também não esquecer da obesidade, da apneia do sono, do uso de álcool, né? Esses são fatores que a gente pode e deve controlar. Inclusive, a literatura já mostrou isso, né? Nesse trabalho, comparando-se os pacientes que foram submetidos à ablação por catéter, com controle estrito desses critérios clínicos todos aqui e sem esse controle, nós vemos um resultado de manutenção do ritmo sinusal muito melhor, tanto como um procedimento só, quanto mais de um procedimento, no grupo em que teve um controle adequado desses fatores versus os que não tiveram. Nós sabemos que o pilar do tratamento da fibrilação atrial envolve controlar os focos de arritmia, que são as taquicardias atriais muito rápidas, né, que nascem no interior das veias pulmonares. E o outro problema é que essas rajadas que provocam fibrilação vão provocando cada vez mais tempo de fibrilação. Então, é conhecido de todos nós a evolução do paciente paroxístico passando pelo persistente, indo para o permanente, na medida em que, quando ele começa a aumentar o tempo em arritmia, nós passamos a precisar fazer cardioversões elétricas, até que isso não resolve mais. Ou seja, na fase permanente, nós temos um predomínio do substrato, enquanto que na fase paroxística, nós temos um predomínio dos gatilhos. E isso fica fácil de entender, porque à medida que o átrio vai aumentando e fibrilando, ele vai tendo um remodelamento, e nós vamos ter vários fatores, circuitos extraveias pulmonares, outros focos, que vão impedir um bom resultado da ablação. Se a gente observar, por exemplo, no recente ATTEST Trial, nós vemos que a progressão para FA persistente, quando o paciente está apenas com drogas antiarrítmicas, foi de 20%. E os pacientes com ablação, 2%. Um resultado muito importante, a diferença muito expressiva. Pacientes acima de 65 anos de idade apresentaram uma chance 4 vezes maior de progredir da forma paroxística para a forma persistente. Esses são nossos dados iniciais, nós já temos mais de 1.000 procedimentos, mas nos primeiros procedimentos a gente tem mais ou menos os mesmos números, né, que a literatura mundial. Nós temos os paroxísticos aqui com um sucesso já no primeiro procedimento de 80%, e os persistentes apenas em torno de 65%. E a conclusão disso, e a literatura toda fala a mesma coisa, que os resultados da ablação por catéter são piores nos pacientes em que a fibrilação progride para persistente. E os pacientes tratados com a ablação têm uma probabilidade 10 vezes menor de desenvolver FA persistente. E os resultados da ablação por catéter, na forma persistente, quando menos que 1 ano de evolução, são muito parecidos com o da paroxística. Então, a gente se anima naquele paciente que está persistente por pouco tempo, tentar a ablação. Evidentemente que já está bem mostrado que a ablação é muito superior aos antiarrítmicos na manutenção do ritmo sinusal. E isso tem importância, principalmente depois desse trial do East-AFNET, que mostrou que os pacientes que têm um controle do ritmo bem no início do tratamento, adequadamente, eles têm já precocemente, com menos de 1 ano, as curvas de mortalidade, AVC, hospitalização, já começam a se separar. E isso que nesse
trabalho, apenas 20% dos pacientes foram submetidos à ablação. Imagine se isso fosse uma percentagem maior. As drogas antiarrítmicas, infelizmente, sabemos que todas têm possíveis complicações, né? O sotalol prolongando o QT, a propafenona prolongando a duração do QRS, e a amiodarona com vários efeitos colaterais conhecidos sobejamente por todos. Aqui um exemplo, um paciente, uma pessoa rígida, atleta, que estava em uso de verapamil com flecainida para controlar a sua FA paroxística ocasional e desenvolveu durante a atividade física, correndo, um flutter arterial muito rápido, né, que precisou ser, inclusive, cardiovertido. Sabemos muito bem que em 26 anos de evolução, nós não tivemos nenhuma novidade em drogas antiarrítmicas. Na verdade, a única que apareceu foi a dronedarona, com resultado muito pífio. Temos uma recorrência, seja qual for a droga utilizada, em torno de 70% em um ano. Vejam, senhores, que a amiodarona, que a gente considera superior às outras drogas, tem um desempenho ruim da mesma forma. Ela não é superior ao longo do tempo. Por isso, é que os últimos guidelines, já desde 2017, já defendem que a gente pode considerar a ablação por catéter já como primeira etapa no tratamento dos pacientes, se for a escolha, evidentemente, do paciente. A amiodarona aqui só entra, pelo menos pelos guidelines, a partir de pacientes que já têm alguma doença cardíaca ou valvar, né? E nos pacientes que são apenas paroxísticos, sem doença, ela não entra, pelo menos pelos guidelines, a gente não deve usar a amiodarona aqui. Então, só aqui ou aqui. E os pacientes com insuficiência cardíaca, evidentemente, só a amiodarona, porque as outras drogas a gente sabe que aumentam muito a mortalidade. Concluindo, eu acho que o tratamento clínico da fibrilação atrial em 2021 é esse slide de estudo, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não perder o trem. Ou seja, atuar mais precocemente, porque quanto mais tarde a gente atua, quanto mais a gente espera, pior o nosso resultado no controle da fibrilação atrial. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo interesse no Simpósio Catarinense de Arritmia. O meu nome é André Dávila, eu sou diretor dos serviços de arritmia aqui do Hospital SOS Card em Florianópolis, junto com meus amigos, meus parceiros aqui, o Alexander, o Elcio, o Andrei, o Clóvis e o Maurício, e também diretor do serviço de arritmia do Hospital Beth Israel, do sistema em Boston. Eu vou conversar com vocês hoje sobre uma nova epidemia mundial, que é a fibrilação atrial. Como os senhores podem ver, existe um crescimento exponencial, praticamente, dos casos de internação de fibrilação atrial nos últimos 20 anos. Isso, quando comparado à insuficiência cardíaca e às doenças coronarianas, é a fibrilação atrial aquele problema médico que vem mais resultando num aumento significativo das internações hospitalares. E é por isso que os diferentes sistemas de saúde, os diferentes grupos de médicos precisam ter claramente qual a abordagem mais efetiva para lidar com esse tipo de problema. O dia 16 de novembro do ano passado inaugura uma fase completamente nova no entendimento do tratamento da fibrilação atrial. Pela primeira vez na história, o New England publica 2 trabalhos simultâneos, um feito nos Estados Unidos, outro no Canadá, que mostraram, independente da maneira através da qual foi feita a monitorização depois do procedimento, que mesmo quando utilizado como preferência, como tratamento de primeira escolha, de primeira linha, de primeira opção, a ablação foi superior ao uso de drogas antiarrítmicas. E o que é ainda mais importante, hoje, com a experiência acumulada de 25 anos de procedimento de ablação, esse tipo de abordagem é feito de uma maneira muito segura, como os senhores podem ver nesse diapositivo. O número de efeitos graves, de efeitos adversos graves, foi idêntico no grupo ablação quando comparado ao de drogas antiarrítmicas. Às vezes a gente se esquece que as drogas antiarrítmicas também têm diferentes efeitos colaterais. A essência do tratamento ablativo, ele pode ser resumido nesse diapositivo. Os senhores veem aqui uma projeção póstero-anterior do átrio esquerdo durante um procedimento de ablação. E vejam que interessante.
Quando eu coloco o meu catéter de mapeamento dentro da veia pulmonar superior direita, a veia se encontra em fibrilação atrial. A despeito disso, o átrio se encontra em ritmo sinusal. Isso se deve ao fato do eletrofisiologista ter conseguido criar uma barreira à propagação da frente de onda, da eletricidade, do foco de origem da fibrilação atrial, para o resto do coração. Se essa barreira, representada aqui por esses pontos vermelhos e pontos azuis, ela for feita de uma maneira efetiva e permanente, esse paciente, cuja origem da fibrilação atrial, assim como ocorre na grande maioria dos pacientes, que era dentro da veia pulmonar, essa veia, que agora se encontra isolada, resulta numa eliminação, praticamente numa cura do paciente em relação aos episódios de fibrilação atrial paroxista. Esse é o objetivo do procedimento e a missão do eletrofisiologista quando traz esses pacientes para o procedimento de ablação. Quando comparados à forma de tratar da ablação com as drogas antiarrítmicas, sempre, há muitos anos já se sabe que as arritmias são muito melhor controladas, tanto as recorrências de fibrilação atrial como de outras arritmias atriais, com a ablação, ao invés de se usar drogas antiarrítmicas. Mas esse resultado, ele era um resultado em que era aplicável apenas aos pacientes que tinham arritmias refratárias ao uso de drogas antiarrítmicas. E como eu expus já no início dessa apresentação, hoje o conceito já é diferente. Os senhores vejam aqui por que o uso da ablação cresceu tanto nos últimos anos. Com o conhecimento da técnica, hoje é possível a gente realizar uma ablação numa paciente como essa, que tinha uma doença coronariana já operada, inclusive, e que já tinha sido, era refratária a drogas antiarrítmicas, já tinha sido submetida a 3 ablações por catéter, 3 cardioversões. E os senhores vejam que na tomografia pré-procedimento da paciente, a gente verifica uma anomalia das veias pulmonares muito comum nessa população, que é a presença de um tronco comum esquerdo, e essas linhas de ablação resultam numa eliminação, resultam no isolamento elétrico do tronco comum esquerdo, das veias pulmonares direita e de toda a parede posterior, o que resulta no controle clínico desse paciente, pelo menos durante o tempo em que ele foi acompanhado, de até 18 meses. E esses procedimentos, eles podem ser feitos num tempo bastante reduzido. Esse caso real foi feito em 70 minutos, com uso mínimo de fluoroscopia, menos de 2 minutos de fluoroscopia, e o paciente pode ser enviado para casa, pode receber alta no mesmo dia. Essa prática de same day discharge já é o que se usa rotineiramente nos Estados Unidos e está ganhando força cada vez mais aqui no Brasil. E é por conta desse tipo de observação que já em 2017 se sugeria que a ablação por catéter fosse uma alternativa às drogas antiarrítmicas naqueles pacientes com fibrilação atrial sintomática. E é por isso, então, que se tem praticado esse tipo de indicação já há muitos anos. Quando o doente prefere uma ablação ao invés de uso de droga antiarrítmica, os pacientes jovens em que se quer evitar o uso prolongado de drogas antiarrítmicas e quando essas drogas antiarrítmicas resultam em efeitos colaterais importantes. Nos pacientes com disfunção do nó sinusal, fica difícil usar drogas antiarrítmicas que iriam aumentar essa disfunção sinusal e, claro, naqueles pacientes que têm uma taquicardiomiopatia induzida pela presença de fibrilação atrial, esses pacientes têm uma evolução muito difícil de ser controlada com drogas e merecem, portanto, ser submetidos àquele melhor tratamento possível. Como nós vamos ver a seguir, esses pacientes, quando são submetidos à ablação, eles têm 2 peculiaridades, que quanto mais precoce for a indicação, tanto do primeiro procedimento como de uma eventual reintervenção quando a arritmia recorre, são variáveis muito importantes que resultam numa melhor evolução do paciente. Mas, como eu havia dito para os senhores, já existem dados suficientes hoje, não só para fortalecer a indicação da ablação como método preferencial na fibrilação atrial paroxística refratária à droga, mas também como primeira opção. Esse é um trabalho nosso, recentemente submetido, e vai ser aceito aqui nos arquivos brasileiros de cardiologia, mostrando que quando a ablação é utilizada como primeira opção para o tratamento da fibrilação atrial, ela resulta, sim, numa diminuição do número de recorrências
sintomáticas de fibrilação atrial e no número de internações por conta da recorrência da fibrilação atrial. E é por isso, então, como o resultado se mostrou muito favorável em pacientes com fibrilação atrial paroxística, já que eles são ablacionados no início do curso da doença, é que se tem tentado entender qual o papel da ablação e outras formas de fibrilação atrial. Esse é um trabalho recente, um trabalho chinês recente, onde a ablação por catéter foi comparada ao uso de drogas antiarrítmicas em pacientes com fibrilação atrial persistente e persistente de longa duração, que é aquela que dura mais de 1 ano. E tal como se observou nos pacientes com fibrilação atrial paroxística, nessa população, o grupo submetido à ablação teve uma evolução muito mais favorável, não só no que se refere à recorrência de fibrilação atrial sintomática, mas principalmente com um número menor de AVC, de strokes, e desenvolveram menos insuficiência cardíaca ao longo do acompanhamento clínico de até 5 anos, o que resulta, portanto, numa melhora significativa da qualidade de vida desses pacientes. E esses resultados, eles têm sido reproduzidos em outros trials, como os senhores podem ver aqui no Cabana, também os pacientes submetidos à ablação, que tinham insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção normal, tiveram uma evolução mais favorável quando comparados àqueles que usaram drogas antiarrítmicas. De novo, por conta desses dados favoráveis, é que se começa, então, a explorar o uso da ablação em pacientes com outro perfil clínico. Aqui, agora, já se está tentando determinar se a ablação por catéter ela resulta numa melhora da classe funcional e do remodelamento cardíaco naqueles pacientes com fibrilação atrial e disfunção sistólica. E, como era de se esperar, quando o procedimento é realizado com sucesso, a recuperação da fração de ejeção é muito mais significativa do que quando eu mantenho o paciente em fibrilação atrial com frequência controlada. O importante é que quanto mais precocemente eu consiga manter o paciente em ritmo sinusal, melhor o resultado da intervenção, seja essa intervenção com drogas, ou seja essa intervenção com ablação por catéter. Esse é o resumo do resultado do EAST, publicado agora no ano passado, que mostra que os pacientes que tiveram um controle do ritmo, de novo, seja ele por droga ou ablação, tiveram uma evolução muito mais favorável, independente da idade e da classe funcional desses pacientes. Portanto, quanto mais precocemente se institui o ritmo sinusal, melhor para o paciente. Já se sabe disso na ablação também. Quando eu indico a ablação, quanto menor o tempo entre o diagnóstico da fibrilação atrial e a recomendação de ablação, melhor o resultado daquela intervenção. Porque quanto mais precoce a indicação, menor o remodelamento arterial esquerdo e mais favorável fica o resultado do isolamento exclusivo das veias pulmonares. O problema da ablação é que existem recorrências em cerca de 20% a 25% dos casos. E o que se faz nesse tipo de situação? O paciente, o médico, ficam sempre muito desapontados quando existe uma recorrência depois de um procedimento. Deixa eu tentar ilustrar isso com um caso recente nosso, de 2015. Esse é um médico que era dono de uma clínica de Holter, então ele acompanhava a recorrência como ninguém. Foi submetido a um procedimento de ablação aqui no SOS Cardio, e o procedimento foi muito bem, muito tranquilo. Os senhores vejam que em cinza está representado aqui o isolamento completo das veias pulmonares em relação ao átrio esquerdo. Entretanto, 2 dias após o procedimento, ele começa com a percepção de extrasístoles, 1 semana depois do procedimento já tem episódios curtos de fibrilação atrial, e 10 dias após o procedimento começa com fibrilação atrial, como se não tivesse realizado nenhum tipo de procedimento, o que deixa muito desapontado com o resultado da intervenção. Mas é importante que se entenda que nessa situação, a razão pela qual o paciente pode ter uma recorrência está ilustrada aqui. Os senhores vejam que, de novo, no momento em que eu realizo a minha ablação em torno das veias pulmonares e isolo a veia do restante do átrio, o átrio se mantém em ritmo sinusal. Entretanto, se um desses pontos, são cerca de 100, 120 pontos de radiofrequência em torno de cada par de veias pulmonares, se um desses pontos recupera a condução, aquela fibrilação atrial da veia vai se propagar para o coração e o paciente tem novamente um episódio de fibrilação atrial. Nesse sentido, então,
é mandatório que se repita o procedimento, porque ao invés de eu precisar colocar mais 150 pontos de ablação, não é incomum que se tenha que descobrir apenas o gap, 2 gaps ao longo da linha, e a aplicação nesse ponto reisola as veias, resultando num controle clínico da fibrilação atrial. Isso está bem exemplificado nesse próprio caso do paciente, aonde então ele finalmente concorda em realizar o procedimento de reablação, e nós encontramos durante esse procedimento apenas um gap, que era exatamente na frente da veia pulmonar superior direita. Quando nós colocamos o catéter nessa região e aplicamos radiofrequência aqui, há um isolamento imediato das veias pulmonares, as veias esquerdas permaneciam isoladas, e esse paciente, então, completa o procedimento com apenas uma aplicação, o que resulta num controle clínico desse paciente. Os senhores vejam que quando eu comparo o resultado do tratamento da recorrência com uma nova ablação versus o uso de drogas antiarrítmicas, pela razão que eu expus nos últimos slides, o resultado da nova ablação é muito superior àquele que se encontra, àquele que se obtém com o uso de drogas antiarrítmicas. Tudo isso que eu expus até agora está para ser mudado para melhor. Até o presente momento, existem 2 fontes de energias térmicas que se utilizam para obter o isolamento elétrico das veias pulmonares. Essas fontes térmicas, seja a radiofrequência ou a crioablação, elas podem resultar em efeitos colaterais, como o dano esofágico e o dano do nervo frênico. Existe agora uma pesquisa imensa numa forma completamente diferente de ablação, que é aquela que usa a electroporation, chama-se Pulse Field Ablation. Essa energia, ela não é térmica. O que ela faz, na verdade, é que a liberação desse pulso de energia na membrana celular resulta em grandes buracos na célula, na membrana celular, o que determina, então, o que causa a morte dessas células. Ao longo do desenvolvimento tecnológico dessa forma de ablação, se obteve, então, agora, com a última sequência de pulsos elétricos que se apresenta na veia, os senhores vejam aqui representado em vermelho a desconexão, que 3 meses após a primeira ablação, houve um resultado de 100% de desconexão persistente das veias pulmonares. Com isso, o procedimento fica muito mais seguro, porque não causa os efeitos colaterais no músculo, e no esôfago e no nervo, e tem um resultado muito mais duradouro no que se refere à veia pulmonar. É por isso, então, que a partir de agora já se pode sugerir que, além de todas aquelas indicações que eu sugeri no início da apresentação, que cada vez mais a opção da ablação por catéter como primeira opção de tratamento da fibrilação atrial, ou seja, mesmo em pacientes que não tenham submetidos ao uso de drogas antiarrítmicas, vai se tornar cada vez mais uma opção absolutamente possível e que deva ser indicada quanto mais severa for a apresentação clínica daquele paroxismo de fibrilação atrial. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Gostaria de parabenizar aos 2 palestrantes, o Dr. Andrei e o Dr. André, pela excelente explanação sobre o assunto do tratamento clínico e do tratamento invasivo da fibrilação atrial. E gostaria já de dar seguimento aos nossos próximos 15 minutos de debate sobre esse tema. Tá? Então, nós convidamos 5 debatedores e eu vou começar pelo Dr. Anderson, se ele tem alguma pergunta para algum dos 2 apresentadores. Dr. Anderson, pode fazer a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Alexander e a equipe da Clínica Ritmo pelo convite. Eu vou fazer uma pergunta para o Andrei, porque como clínico e como um cardiologista acostumado a atender pacientes que nos chegam procedentes de setores de emergência com fibrilação atrial paroxística ou história de fibrilação atrial paroxística, eu queria que ele resumisse para nós quais são as melhores opções. Se eu preciso realmente cardioverter o paciente que se apresenta com FA paroxística no setor de emergência, como eu devo medicá-lo em termos de antiarrítmico e anticoagulação nessa situação de FA paroxística e por quanto tempo? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Anderson, pela pergunta. É uma pergunta importante. Acima de tudo, eu acho que o paciente que chega com a fibrilação atrial no pronto-socorro, a gente tem que tentar classificar em que fase da doença ele está. Né? Se é um paciente que a gente tem certeza que é uma fibrilação recente, que o paciente tem sintomas, ele sabe que começou
por exemplo, a menos de 48 horas, a gente não teria, assim, uma preocupação tão grande com a possibilidade de fenômenos tromboembólicos na cardioversão, seja ela elétrica ou química. Entretanto, se esse paciente já tem mais do que 48 horas de arritmia, ou se ele tem muitos fatores pró-trombogênicos, o Chades-Vasque elevado, né, a gente já fica um pouco mais preocupado. De maneira geral, os guidelines não recomendam a necessidade de um eco transesofágico com menos de 48 horas. Eu, pessoalmente, acredito que em situações de alto risco, isso ajuda, né, embora não seja absolutamente indispensável. Em termos de o paciente pouco sintomático, que está hemodinamicamente estável, a primeira coisa a fazer é controlar a frequência cardíaca, seja com beta-bloqueador ou verapamil, o que seja. Num segundo tempo, a gente avalia o grupo, o risco tromboembólico e decide se vai fazer a reversão ou não. A cardioversão elétrica sempre é mais eficaz, evidentemente, e se a gente opta por uma medicação, né, para tentar reverter, é importante lembrar que a amiodarona, que é a mais utilizada em todos os lugares, é ubíqua, né? Ela tem um tempo muito longo para funcionar. Então, ela vai levar muitas horas para a reversão, muitas vezes até o dia seguinte. E a gente sabe que a maioria desses pacientes, 2/3, se a gente esperar 24 horas, eles acabam revertendo sozinhos, né? Então, se eu for usar uma droga, eu usaria, por exemplo, a propafenona, desde que não haja contraindicação. Se a função ventricular for boa, pelo menos acima de 50 de fração de ejeção, e eu sinta que eu não tenho risco, eu vou utilizar a dose de 600 miligramas, 2 comprimidos de propafenona, ou no paciente de baixo peso, 450 miligramas, e aguardar em torno de 4 a 6 horas. É claro que isso pode se reverter antes, mas assim, eu não vejo muito sentido, se a gente dá a droga, esperar uma horinha, não reverter, ou fazer a cardioversão, né? Então, acho que cardioverte logo de uma vez, né? Em relação a manter o paciente com droga ou não, isso também vai depender da apresentação clínica. Digamos que seja um paciente que tem uma fibrilação por ano, né? Então eu posso optar por reverter e deixar ele sem droga, né? Se eu optar por deixar com droga, do tipo, por exemplo, usando a estratégia de pill on the pocket, né, que o paciente só usa, por exemplo, a propafenona quando entra em arritmia, é importante que a primeira vez que isso seja feito seja em ambiente de pronto-socorro, de pronto-atendimento, porque a gente nunca sabe se esse paciente vai organizar a fibrilação atrial num flutter de alta resposta e ficar mais sintomático ou hipotenso, né? Então, a primeira vez que a gente usa essa droga, a gente deve testar isso num ambiente controlado. Depois disso, é possível que o paciente use, por exemplo, em casa, não reverteu, depois de algumas horas ele vai ao pronto-atendimento, né? E tudo, na verdade, depende do número de episódios que esse paciente tem ao longo do tempo. Se eles são muito frequentes, aí você vai manter ele com uma droga de manutenção, né? E aí, como dizem ali os guidelines, você vai escolher função ventricular ruim, amiodarona. Normal, propafenona, sotalol, etc., né? E, então, a única coisa a lembrar é que, atualmente, a gente tem evitado de usar amiodarona no paciente que não tem disfunção ventricular, que não tem doença ventricular nenhuma, em face do perfil de efeitos colaterais da droga. Ok, obrigado, Andrei, pela resposta. Doutor Fábio, o senhor tem algum questionamento aí para os apresentadores? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente com todos os amigos aí e colegas, que em função da pandemia a gente já tem algum tempo que não se vê. Eu queria fazer uma pergunta também para o Andrei e uma para o André. Andrei, você acha que o score de Chades-Vasque ele é adequado para a gente fazer realmente a melhor avaliação de estratégia de risco para esses pacientes? E para o André, se existe, André, alguma relação temporal ou algum trabalho já demonstrando assim um risco residual de um evento embólico num paciente com fibrilação atrial e uso já de anticoagulantes? Bom, a primeira resposta é minha, Fábio, obrigado. Eu penso que é o que temos, né? Infelizmente, a gente não tem muitas outras ferramentas para tentar estratificar o risco tromboembólico, diferentemente do Chades-Vasque. A gente utiliza, claro, né, é o que nós temos.
Porém, eu penso que no futuro a gente vai ter também acesso a alguns outros preditores, por exemplo, bioquímicos, né? A gente sabe que tem paciente que tem trombofilia, por exemplo, alterações genéticas nos fatores de coagulação. Eu me lembro de uma paciente minha de 47 anos, que era completamente Chades-Vasque zero, teve 2 episódios com AIT 2 vezes, né? Então, assim, isso não é uma coisa absoluta, né? Eu acredito que a gente deva, ao longo do tempo, a ter outras opções para acrescentar o Chades-Vasque. Mas, no momento, é a ferramenta que a gente tem e é o que a gente vai utilizar. Obrigado, Fábio. Eu vou aproveitar aqui a resposta do Andrei e dizer que, de uma maneira geral, a gente tem uma dificuldade muito grande de estratificar risco em cardiologia. O Chades-Vasque é um método primitivo de se identificar os pacientes que estão no risco de AVC. Porque todo mundo sabe que existem vários pacientes com Chades-Vasque que tiveram AVC e outros com Chades-Vasque 8, 9, que nunca tiveram AVC com 93 anos. Então, é uma aproximação ruim, mas como o Andrei falou, é a única coisa que a gente tem hoje que nos permite essa classificação. Existem, inclusive o Renato Lopes está desenvolvendo um novo score para tentar identificar com mais precisão esses pacientes que podem se beneficiar do anticoagulante. Se eu entendi bem a tua pergunta, veja, a relação entre fibrilação atrial e AVC, ela não é temporal. Existem nos pacientes, por exemplo, portadores de marca-passo ou outros dispositivos, fica claro que os 2 problemas acontecem na mesma pessoa, mas a relação temporal não existe. Você pode ter um AVC hoje, num doente que só vai ter fibrilação atrial daqui a 1 mês, e ao contrário, o paciente que tem a fibrilação atrial agora e só vai ter um AVC quando ele estiver em ritmo sinusal daqui a 1 mês. O que existe, na verdade, é que essas 2 doenças representam uma atriopatia que se manifesta, por vezes, com AVC, por vezes, com a fibrilação atrial. A única relação temporal clara que existe entre a fibrilação atrial e o fenômeno embólico é quando você faz uma cardioversão e não anticoagula. Aí você tem um risco muito grande que nas primeiras 8 semanas tem um AVC embólico. Mas é por isso que o contexto do AVC na fibrilação atrial, ele simplesmente identifica essa atriopatia. Tem doentes que se manifestam só com AVC, só com fibrilação atrial, e na grande maioria das vezes a presença de fibrilação atrial é um marcador desse risco, que pode ser então reduzido com a utilização de anticoagulantes. Não sei se respondi. Ok, obrigado, André. Então, eu só queria lembrar que a gente tem agora ainda umas perguntas do público, mas eu ainda vou tentar ver se eu consigo dar a palavra ainda agora em seguida para o doutor Fabrício, para fazer a sua pergunta, e assim que der, algumas perguntas já foram respondidas, tá? E assim, Fabrício, por favor, o teu questionamento. Primeiramente, bom dia, obrigado, Alexander, obrigado à Clínica Ritmo, pelo excelente evento, pelas ótimas aulas do doutor Andrei e do doutor André. Eu tenho uma pergunta para o doutor André Dávila, que eu acho que é bem pertinente aqui para o público que está assistindo, né? Em relação a um paciente jovem, né, que tenha tido 2 já episódios de fibrilação atrial e que não quer usar coração estruturalmente normal, que não queira usar medicação, tá? Ele tem 50 anos, ele não quer ficar usando remédio, e ele opta por ablação, certo? E ablação, critérios agudos de sucesso. Como que a gente tem que proceder pós-ablação para o cardiologista clínico que encaminhou esse paciente? Como deve ser feito o pós-ablação? Ele mantém anticoagulado, ele mantém antiarrítmico e por quanto tempo? Parabéns. Obrigado, Fabrício. Na nossa rotina, nosso serviço, a gente mantém uma droga antiarrítmica, via de regra, propafenona ou amiodarona pelo primeiro mês, depende do que o paciente estiver tomando antes. Como o Andrei falou, se não tiver contraindicação, fica com propafenona, durante 30 dias. E ele fica anticoagulado por pelo menos 3 meses. Depois desse 3º mês, dependendo do Chades-Vasque do paciente, a gente, então, suspende ou não o antiarrítmico. Quando o paciente é mais jovem do que 75 anos, Chades-Vasque igual ou menor a 3, e não teve um AVC prévio, a gente suspende o anticoagulante. Essa é uma decisão nossa.
não existe nenhum trabalho até o momento mostrando a segurança de se fazer isso, mas existe uma coletânea de inúmeros procedimentos no mundo inteiro mostrando que essa população que eu citei tem um risco muito baixo de um fenômeno embólico depois do 3º mês. Uma exceção a esse grupo são os pacientes que se apresentam com cardiomiopatia. Esses pacientes a gente só consegue, por exemplo, um doente jovem que fez uma taquicardia-miopatia, a gente só para o anticoagulante depois, de novo, baseado em experiência e não em protocolos internacionais, a gente só interrompe o anticoagulante quando o Chad-Vasco é baixo, quando esse paciente recupera a função mecânica atrial. Porque muitas vezes o coração a fração de ejeção se normaliza, mas a velocidade do apêndice atrial, o mesmo padrão de contração do átrio esquerdo, leva mais do que 3 meses para normalizar. Então, a gente acaba sempre fazendo um eco nesses pacientes e só eventualmente interrompe o anticoagulante desses pacientes depois da recuperação da função mecânica, que pode levar 6 meses, 8 meses, até 1 ano. Ok, obrigado, André. Obrigado, Fabrício, pela pergunta. Dando seguimento, a gente ainda tem algum tempo para responder essas perguntas. Doutor Elcio, o senhor tem alguma pergunta aí para os apresentadores? Bom dia, senhores. Eu gostaria de perguntar ao Andrei, que apresentou o tratamento farmacológico, quando é que ele desiste do tratamento farmacológico e indica o paciente dele para ablação? Acho que essa é a grande dúvida do cardiologista clínico. A gente vê que, com grande frequência, alguns indicam já no primeiro episódio e a grande maioria deixa o paciente chegar na forma persistente para encaminhar o paciente. Então, na sua visão, qual é o melhor momento para indicar o tratamento ablativo? Eu acho que a internet do Andrei travou. Quer que eu responda? Eu acho que sim, vamos passar para ti, André, até que o Andrei destrave ali. Então, eu acho, Elcio, essa pergunta é muito importante. Veja, primeiro que quando a gente mostra esses trials, mostrando que a ablação pode ser usada como primeira escolha, não quer dizer que o primeiro episódio deva ser tratado com ablação. Não é essa a mensagem, né? Pronto, desculpa, entrei de novo. Voltou. Tá, desculpa. Então, esse colega, ele, depois desse episódio isolado, pós-plantão, que ele estava cansado, etc., ele ficou 10 anos sem ter arritmia. 10 anos. Depois voltou a ter fibrilação, uma após a outra, uma por mês, 2, 3 por mês, e acabou indo para ablação porque as drogas não controlavam, né? Então, eu acho que a gente tem que individualizar isso, né? Mas eu acho que o que eu tentei deixar claro na minha apresentação é que a gente não deve esperar demais, a gente já deve colocar para o paciente essa possibilidade, explicar que as drogas a longo prazo têm um mau resultado, e se esse paciente concordar e quiser fazer mais precocemente a ablação, quanto mais cedo, melhor. A gente vai pegar um átrio menos doente, menos dilatado, menos fibrose, né? E a gente vai ter um resultado melhor. Então, acho que a gente tem que cada vez mais dividir a decisão com o paciente, né? Tem pacientes que têm um perfil, não, eu quero resolver logo, sou jovem, sou atleta, quero fazer. Tem outro que é muito medroso, prefere esperar. Então, isso tem que ser ponderado. Entretanto, eu acho que deve ser oferecido em todas as situações a ablação. Evidentemente, não no primeiro episódio, né? Mas à medida que isso se repete 2, 3 vezes, eu acho que já estaria indicado. Quer complementar aí, André, sobre terminar o teu raciocínio? Isso que o André falou, o fato de você poder oferecer a ablação como primeira opção, não quer dizer que o primeiro episódio precise ser tratado com ablação. Tudo depende da manifestação clínica daquele paciente e dos fatores de risco. Por outro lado, se você tem um paciente que, por exemplo, apresenta uma fibrilação atrial de uma maneira dramática, com edema agudo de pulmão, com dilatação, com taquicardia, miopatia, o médico vai querer oferecer a esse paciente o melhor tratamento possível. E nesse sentido, quando se compara a ablação ao uso de drogas antiarrítmicas, a ablação é muito superior. Então, se vai preferir a ablação nesse caso. Mas se um paciente tem uma manifestação de palpitação, não tem nenhum problema se tentar um tratamento convencional com drogas antiarrítmicas. Como o Andrei falou, o que não se deve fazer é persistir num tratamento que falha. Quando o doente falha com uma droga antiarrítmica, é muito provável que venha a falhar com todas elas. E óbvio que não faz sentido deixar um paciente jovem, com menos de 50 anos, sendo tratado com amiodarona, mesmo que essa droga seja eficiente. Então vai
da experiência do clínico e o relacionamento que ele tem com o grupo de eletrofisiologia para onde ele refere seus pacientes, a hora de melhor decidir quando a ablação deve ser feita. Posso fazer um complemento rápido? Eu acho que isso que o André falou é extremamente importante. Todos nós temos exemplos de pacientes que tiveram uma evolução dramática de piora progressiva da função ventricular, muitas vezes com internação em unidade coronariana, edema, droga vasoativa, né? E você faz a ablação da fibrilação, o paciente volta a ter um ventrículo normal. Né? Então, esse paciente precisa ser acompanhado, e eu acho que nessas situações, com disfunção ventricular, a ablação deve ser feita o mais rápido possível para evitar esse tipo de evolução que pode ser catastrófica. Ok, obrigado pelas respostas. Nós temos mais uns 2 minutinhos de pergunta. Eu queria passar a palavra para o Dr. Jamil, fazer um questionamento para os apresentadores. Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desse evento do mais alto nível científico. Estar entre os amigos aqui. A pergunta vale para o André e para o Andrei. Paciente com dispositivo implantado, que na análise do eletrocardiograma aparece um ritmo atrial de alta frequência e considerando que se caracteriza como uma fibrilação atrial. Como valorizar isso e considerando, inclusive, então, a indicação de uma possível anticoagulação? Bom, posso responder, André? Pode, fique à vontade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Um monte de trabalho sendo feito no momento. Senão saber... eu não faria. Pois então, o senhor sempre complica as perguntas, mas o que se sabe é que se essa fibrilação atrial ela dura menos do que 5 a 6 minutos, ela não tem um efeito prognóstico importante no que se refere ao risco embólico do paciente. Por outro lado, se ela dura mais do que 24 horas, registrado, mesmo que não tenha um registro eletrocardiográfico, né? Só no dispositivo. Porque toda a estratificação de risco que a gente faz, ela se baseia na fibrilação atrial registrada por um método gráfico. Isso que o Dr. Jamil está apresentando é aquele paciente que nunca teve uma fibrilação atrial registrada num eletro. O problema é que entre 5 minutos e 24 horas, um dos trabalhos, estão todos são 4 trabalhos atualmente sendo feitos para saber se existe uma carga de FA, chamada AFib burden, a partir da qual a gente pode proteger o paciente acrescentando o anticoagulante. Em relação à ablação, Jamil, é mais complicado ainda, porque não existe, nem no momento atual, nenhum dado mostrando que a ablação reduz o risco de fenômenos embólicos. A gente nunca pode fazer uma ablação no doente, sugerindo a ele que o risco embólico desse paciente venha a ser reduzido. O Canadá vem fazendo um estudo que chama-se Ocean Trial, o SOS até parte desse estudo, em que está justamente tentando ver qual é o subgrupo de pacientes que depois da ablação pode ter o anticoagulante suspenso. Como eu falei antes, é uma prática eletrofisiológica comum suspender a anticoagulação quando o Shed-VASc é muito baixo em pacientes jovens sem AVC prévio. Mas os dados que vão, de fato, corroborar essa conduta vêm agora, nos próximos 2 anos, a partir desse Ocean Trial. E a partir disso, então, pode ser que a gente consiga ter alguma informação sobre o que fazer em termos de anticoagulação e, na verdade, tratamento daqueles pacientes que têm a fibrilação atrial registrada pelos dispositivos implantáveis, pelos CDIs e pelos marcapassos. Ok, muito obrigado, Jamil, a pergunta. Obrigado, André, pela resposta. André, eu vou te pular dessa resposta, porque nós estamos com o tempo já um pouquinho além do esperado.